Meus irmãos, por favor, abra sua Bíblia, carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Eu confesso que eu estou me debruçando nesses dias para falar sobre os fariseus. E na verdade eu gostaria até de iniciar hoje falando, mas faltou alguns detalhes da que eu estou mais uma vez preparando. Mas nós temos sido movidos nesses dias para ouvir, para ler alguns ensinos de Deus através da vida de Paulo. Discíplice de todos os leitores da Bíblia, nos livros atribuídos a Paulo, 13 atribuídos a ele. Nós sempre falamos isso aqui, que a igreja está mais sustentada pelos ensinos paulinos do que os próprios ensinos de Jesus. A sistemática do Novo Testamento ou da igreja está mais centrada naquilo que Paulo deixou como ensino do que ali nos evangelhos de Jesus. Então, nós não vamos falar hoje sobre farisaísmo. Falamos na última quinta-feira sobre um pouquinho sobre gentios, né? Então seria o propósito do meu coração de trabalhar também personagens dos fariseus e trazendo alguns ensinos. Então eu quero concluir e prometo que em tempo oportuno nós estaremos falando dessa temática. Então nós vamos continuar falando um pouquinho dos ensinos do Senhor através da vida de Paulo. E na verdade o texto que nós vamos ler, ele seria o final do meu esboço, mas eu fiquei extasiado mais uma vez quando eu li isso aqui, e eu quero fazer dele a minha introdução. Tito capítulo 2, versículo de número 11 ao verso de número 15. Todos acharam? Achou Tito? Achou fácil? Fácil, né? Diz assim, a minha tradução, eu estou usando uma linear, aquela mesma da de cima, talvez algumas palavras sejam um pouquinho diferentes da de vocês. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa, essa aqui eu gostei dessa tradução, ela diz assim, ela nos educa para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata. Repita comigo, sensata. Justa e piedosa. Deixa eu ver se você está compreendendo o que você está lendo. Está dizendo aí o apóstolo que a graça, ao contrário de alguns que pensam que ela dá uma sensação de liberdade, ou entre aspas, libertinagem, fazer tudo o que quer, a graça educa para que você tenha uma vida, para que você viva neste mundo, e não é no céu. A graça não está te falando como vai ser a sua vida no céu. Ele está falando assim, viva neste mundo, de forma, primeiro, sensata, repita, sensata, justa e piedosa. Continuando, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. E ele fala para Tito assim, ensine estas coisas. Fala para o seu irmão do lado assim, ensine estas coisas. E ele usa uma palavra assim, também exorte e também repreenda.
Que ninguém despreze você. Pode tomar assim. Nós falávamos aqui na quinta passada sobre o viver de um gentio. Todos nós somos gentios à luz da Bíblia, porque nós não somos da nação judaica, não somos judeus, não somos descendentes diretos de Abraão, somos de outras nações. Eu falei, a palavra gentil ela vem disso, ela vem da palavra hebraica goim, que significa nações. Nós somos gentios, só que o nosso comportamento agora de um gentio é o comportamento de alguém que a graça se revelou e se manifestou. E eu gosto do texto, que o texto diz assim: esta graça, ela não se manifestou simplesmente à casa de Israel, aos descendentes diretos de Abraão, mas a graça nos abarcou a todos. Quando você lê a Bíblia, que Jesus não faz acepção de pessoas, isso faz parte da nossa base doutrinária. Nós não somos adeptos na doutrina da predestinação. Ou seja, alguns somente são escolhidos. Só alguns filhos são preteridos de Deus. Nós não nos arrolamos nessa doutrina. Nós não temos como base da nossa doutrina bíblica de crença, de fé vivida na prática, como alguém que acredita em predestinação. Quando você lê Paulo falando aos Efésios sobre predestinação, olhando no contexto, ele não está falando ali de só alguns que vão ser salvos. E a carta de Tito, ela fica muito clara e evidente isso. Dessa graça que se manifestou. Vocês sabem como a graça de Deus se manifestou para nós? Através de quem? Através de quem? De Jesus. João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, não é parte, não são só alguns, não só somente os 144 mil. Outro dia eu falava para alguém que acredita nos 144 mil, e ele dizendo assim, mas é muita gente, quando falar de multidão, 144 mil é muita gente. Mas o que é 144 mil para mais de 7 bilhões de pessoas na face da Terra hoje, sem contar os que já morreram? Não é nada. Então, 144 mil também é uma doutrina meio furada, um ensino meio furado. A graça nos abarcou a todos. O amor de Deus alcançou a todos através de Jesus. Jesus se sacrificou por todos. E é claro que o apóstolo Paulo, sendo o apóstolo ou o ensinador levantado por Deus para a evangelização dos gentios, que somos nós, ele traz isso e faz menção a isso. Eu dizia para os irmãos alguns dias atrás, dizendo que essa ideia da graça, até de certa forma, pegou muitos discípulos de Jesus, talvez na ignorância ou no costume ou na tradição da lei mosaica. Eu sempre gosto de afirmar isso, que quando Jesus inaugurou o período da graça, o período da igreja, ele distinguia ou ele diferia do que eles já sabiam, que tinham como base estrutural da religião. Aquele judaísmo clássico, aquele monoteísmo no sentido de Deus, isso talvez não mudara no sentido da concepção. Eles enxergavam Deus como um ser único, como um mono, não que nós enxergamos diferente, mas nós entendemos a pessoa de Deus, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Três são um. A nossa ideia também é de mono, mas mono dividido em três, diferente do judaísmo clássico. E eles tiveram muita dificuldade para se atentar para isso, até para entender o que Deus estava fazendo nessa questão de graça, no sentido de quem poderia receber a palavra, de quem poderia ser presenteado por Deus.
de quem deveria ter mérito. Eu falava para alguém alguns dias atrás, né? Alguém que tem a sua fé no catolicismo, ele dizendo para mim que não tinha encontrado, ele olhava para ele e ele não tinha mérito para receber alguma coisa de Deus. Aí eu dizendo para ele, eu também olho para mim, eu não tenho mérito nenhum para receber nada de Deus. Aí eu explicava um pouquinho sobre a graça. A graça é algo que Deus quis me dar e eu não tinha mérito algum. É o João 3, Deus amou o mundo sem o mundo amado. Deus amou o mundo em pecado. Deus amou o mundo condenado, o mundo já falido, o mundo sendo dominado pelo adversário. Mas Deus amou o mundo de tal maneira e quis o Senhor revelar-se através da graça proposta por Cristo. Aleluia. Pela justificação do sacrifício de Jesus. E aqui Paulo está falando sobre isso. E os ensinos que Paulo fala sobre essa mudança que aconteceu. Primeiro, nós temos que entender quem nós éramos. E como eu disse para os irmãos na quinta passada, estou debruçado mais uma vez em ler as minúcias da carta aos Efésios. Quando você lê a carta aos Efésios, de muitos ensinamentos abençoados ali, Paulo revela a nossa condição antes da graça nos alcançar, antes de sermos alcançados pela graça. Por favor, abra sua Bíblia comigo, fique aí com Efésios aberto, porque eu vou estar caminhando, permeando nas cartas paulinas, então você vai me ajudar se você ficar aí com Efésios, que é pertinho aí de Tito, né? Um pouquinho mais antes. Efésios capítulo 2, verso 1. Antes desta graça nos alcançar, olha a nossa condição, descrita, ensinada à luz da Bíblia. Eu não sei, querido, se nós temos motivo para dar glória. Deixa eu dar alguns motivos para você dar glória nesta noite. Porque antes da graça, antes de você receber o melhor presente que alguém nesta terra pode receber, sabe qual é o melhor presente? Alguém vai me dizer, é um carro, uma casa, um namorado, um esposo, uma esposa, um dinheiro, bens. O melhor e maior presente que nós recebemos aqui nesta terra foi Jesus. E Jesus, ele é a manifestação da graça. E esta graça se manifesta. Olha a nossa condição antes dessa graça se manifestar. Por favor, Efésios capítulo 2, verso 1, por gentileza. Olha a minha tradução, é melhor para compreender. Ele lhes deu vida. Ele lhes deu vida. Vamos repetir na minha tradução? É a tradução lá de cima. 1, 2, 3. Ele lhes deu. Eu falo, vocês repetem. Ele lhes deu vida. Então o que nós entendemos? Que nós não estávamos vivos. Nós estávamos mortos. Sim ou não? É o que ele está dizendo. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha a nossa condição antes da graça nos alcançar. Nós estávamos mortos. Por quê? Essa é a ideia de alguém que não tem ainda a graça. O amor de Deus não o alcançou. Alguém que não foi alargado pela salvação. Alguém que não foi ainda alcançado, iluminado, agraciado pela graça de Deus. Alguém está morto. Ele pensa que está vivo, mas está morto. Por quê? A morte dele, ele é governado, ele é dirigido por
do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Alguém que vive na prática do pecado, o que lhe espera é a morte. Esta era a nossa condição, mas a graça nos alcançou. Você pode dar glória a Deus aí? Condição, qual era antes da graça? Estávamos mortos em nossos delitos. E se estávamos pecando, pecado tem uma condenação. Pecado tem um agravamento. Pecado tem uma consequência. Pecado vai ter um resultado, vai ter algo que vai ser colhido fruto disso. Mas a graça nos alcançou. Aleluia. E a graça simplesmente nos alcançou, ela removeu essa condição de morte. Ele diz assim: vocês foram vivificados, vocês receberam vida, vocês estavam mortos, mas a graça quando alcançou vocês foram vivificados. Vocês se tornaram vivos. Tem alguém vivo aqui nesta noite? A graça nos alcançou. Olha a nossa condição de como nós éramos antes da graça nos alcançar. Olha o verso de número 3 de Efésios capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2, verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Antes da graça nos alcançar, nós andávamos seguindo as nossas próprias inclinações, as inclinações da nossa carne. E a carne, ela é tendenciosa para o mal. A carne, ela tem a tendência de pecar, ela gosta de pecar. Sabia disso? Sabia disso? Eu recebi do pastor a frase de Martinho Lutero, que ele citou na terça, né? Eu pensei que eu havia matado o meu velho homem no dia do meu batismo, mas o infeliz sabia nadar. E eu descobri que todo dia eu tenho que matá-lo. Frase de Martinho Lutero. O que ele está dizendo em suma, em resumo? Está dizendo assim: a carne nunca vai se converter. Enquanto você estiver nessa terra, vai ser uma briga constante. O seu espírito querendo as coisas de Deus e a carne querendo coisa da carne. É verdade. Ou tem alguém aqui que não? Ah, pastor, eu só vejo anjo. É só anjo. Não passa nada de mal na minha cabeça. Ou tem alguém como eu, que às vezes nós recorremos em fraqueza, em deslizes, em coisas que nós não deveríamos fazer, em coisas que nós não deveríamos falar, que a gente erra, quando a gente dobra o joelho, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Eu fiz aquilo que devia ter feito. Tem alguém aqui como eu, que descobriu que você está na carne, que você precisa todo dia da graça de Deus e da misericórdia do Senhor para você não ser fulminado. Tem alguém como eu aqui? Amém. Mas tem uma diferença aqui, queridos. Porque antes da graça nos alcançar, nós andávamos segundo a inclinação dos nossos pensamentos. Imagine alguém que ainda não foi vivificado. Imagine alguém que não foi iluminado por esta graça. Imagine alguém que não foi convencido pelo Espírito Santo, que essa é a função do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não foi
vocês estavam sem Cristo. Graça não foi revelada ainda. Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Alguém tem essa compreensão agora, iluminada pelo Senhor, na dependência de Deus, que todos nós temos essa consciência. Alguém que vive nesse mundo sem Deus, irmão? Dá para a gente viver nesse mundo sem Deus? Esta era a nossa condição. Esta era a nossa condição. Filho da ira, morto nos delitos, sem Deus, sem alguém para nos iluminar, sem alguém para nos dirigir, sem alguém para dar uma direção, dar um norte, sem Cristo para nos justificar. E se Cristo não tem Cristo para justificar, não está abarcado, não está contemplado pela salvação de Deus, pela presença de Deus, pela bênção de Deus. Nossa condição, nós éramos, pasmem os senhores, filhos do pai da mentira. Abra sua Bíblia, João, capítulo 8, verso 44. Você que ainda não sabe quem é o pai da mentira, não é o Pinóquio, não. Não vai pegar a oportunidade de falar que o pai da mentira é o Pinóquio. O pai da mentira, nós éramos filhos do pai da mentira. Olha o que está escrito aí em João 8, 44. Nós temos um pai, que ele satisfazer o desejo de nosso pai. Ele foi homicida pelo princípio e não se ficou adotado. Porque não há verdade nele. Quando ele profeta mentira, fala que é próprio, porque ele é mentiroso. Estou falando aí do adversário de Satanás. Nós éramos filhos do pai da mentira, filhos do diabo. Então nós éramos, olha a nossa condição sem a graça, esta graça destina com Paulo em Tito nos alcançar. Nós estávamos mortos nos nossos delitos. Nós éramos filhos da ira. Nós estávamos sem Cristo e sem Deus no mundo. E nós éramos filhos do pai da mentira, que é o diabo. Esta era a nossa condição. Mas repita comigo: a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus me alcançou. Fala para o seu mundo lá, a graça de Deus te alcançou. Amém, queridos? E quando essa graça te alcançou, o que lemos, está escrito aí no verso 4 e verso 5, essa graça te vivificou, te fez você vivo. Essa graça tirou você de uma condição de morte e fez você estar vivo. Aleluia. Esta graça que te alcançou, ela deixou essa ideia que você tinha, essa marca, esse estigma, obrigado Jesus, esse estigma, essa marca de filho da ira, de filho do diabo, de sem Cristo e sem Deus. Esta graça agora te deu uma condição de você ser um filho de Deus. Glória. Filho de Deus. Aleluia. Nós não éramos filhos de Deus. Aí alguém vai dizer, pastor, mas toda a criação é de Deus. Sim, toda a criação é de Deus. Mas nem toda a criação é filho de Deus. Sabia disso? Toda a criação é de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Eu gosto muito daquele texto, quando Jesus está discursando lá em Jerusalém, e alguém chega a dizer, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. E o que Jesus disse? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A nossa condição de mortos, de filhos da ira, de sem Cristo e sem Deus, de filhos do pai da mentira, do diabo, passou a ser diferente quando a graça nos alcançou. Porque a graça nos vivifica.
vivifica. A graça nos faz ser filhos de Deus. Por gentileza, 2 textos bíblicos. João, capítulo 1, verso 12. Um outro irmão pegue aí. Romanos 8, 15. A graça, além de nos vivificar, a graça nos faz ser filhos de Deus. Quem achou aí? João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Quantos o receberam, deles o direito. Amém? Observe, irmãos, eu gosto muito desse versículo. Tem uma tradução que está dizendo assim: mas a todos os que o receberam, deles o direito de serem agora feitos filhos de Deus. A ideia aí da salvação não comprada, da salvação não trocada por nada, da salvação não por mérito algum. Simplesmente acreditou, recebeu Jesus como seu Salvador, aceitou a palavra, se torna filho de Deus. Quem achou aí Romanos capítulo 8, verso 15? Romanos 8, 15. Vamos lá que eu quero dar uma dica, entendeu? Isso aqui é só uma introdução. Que maravilha! Porque não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai, Papaizinho, aleluia. Então nós nos tornamos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui nesta noite? Então, irmão, olha a diferença. Tem diferença da graça ou de não ter a graça? Sim ou não? O ser humano tem diferença de ser contemplado pela graça ou não ser contemplado pela graça? É tudo igual? Com graça e sem graça? O crente, eu ia falar, tem alguém que vai falar com a palavra, eu ia falar um crente desgraçado, né? Aqui não tem graça a palavra, aqui não tem graça é desgraçado. É sem graça, vamos falar sem graça. Né? Tem diferença, sim ou não? Sem graça, nós éramos mortos, sem graça. Nós éramos filhos da ira, sem graça. Nós éramos sem Deus e sem Cristo, sem graça. Éramos filhos do diabo, filhos do pai da mentira de Satanás. Com a graça, fomos vivificados. Com a graça, nos tornamos agora filhos de Deus. Amém? Só que Paulo revela algo mais profundo, algo mais comprometedor aqui a Tito, a qual nós lemos na leitura introdutória nessa noite. Aleluia. Ele diz assim no verso 11 que lemos: porque a graça se manifestou trazendo salvação a todos. Então nós falamos aqui e já sabemos disso, que a graça que se manifestou a todos foi Jesus. A salvação veio através de Jesus. Não existe salvação em um outro nome. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, capítulo de número 2. Não há outro nome de que importa que sejamos salvos, a saber Jesus, aonde todo joelho vai ter que se dobrar, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Só que isso aqui me contagiou e me chamou a atenção no verso 12. Por quê? Porque nós estamos vivendo, queridos, claro, nessa última dispensação, ou na dispensação que nós estamos vivendo, uma das nossas bases também doutrinárias, nós acreditamos na era das dispensações, dispensação da inocência, e vamos chegar até a dispensação da graça, a qual nós estamos vivendo, é a dispensação que antecede a volta de Jesus, onde nós acreditamos que vamos passar para a eternidade, para as bodas do Cordeiro e outras coisas mais, que eu não vou enveredar para isso. Antes de acontecer isso, esse evento tão aguardado pela igreja, nós acreditamos que estamos vivendo na dispensação da graça.
do favor de Deus, do favor que nós não merecemos. Aleluia. Mas essa graça, ela tem sido confundida por muitas pessoas que não entenderam o cerne da graça, que acham que a graça, ela não nos compromete, acha que a graça, ela não nos traz responsabilidades, acha que a graça não nos faz ter algumas obrigações. Você sabia que a graça nos traz algumas obrigações? Sabia? É verdade. Essa ideia da graça, de alguém achar que vive na graça, sem se comprometer com nada, meu irmão, isso é uma falácia, isso é uma utopia, isso é uma mentira. Isso é um Alice no País das Maravilhas. E quando eu li isso aqui, ficou mais nítido e mais claro. Por quê? Olha o que Paulo está falando aqui. Esta graça que trouxe salvação a todos, ela nos educa. Eu vou falar aqui numa linguagem bem primária. Por exemplo, quando criança não sabia, não era alfabetizado, né? Quando você era criança, você não era alfabetizado. E chegando lá, na lousa, a tia, a professora, a gente chamava de tia, né? Aí mostrou lá, na alfabetização, as primeiras letras. Você não vai lá aprender o A, B, C, D, não. Você vai aprender primeiro as vogais. Aprenderam as vogais? Primeiro não. Ninguém começou no abecedário. Começou das 5 lá, 5 vogais. Lembra delas? Porque subentende-se que não dá para você depois formar palavras se você não for bem, não tiver bem concatenado, ou ter uma compreensão extremada no sentido das vogais. Aí depois você vai para o alfabeto. Aí eu entendo aqui o que o apóstolo está falando. Ele está dizendo assim, que a graça educa, que a graça nos dá conhecimentos básicos. O que ele está dizendo aqui? A graça nos tira da ignorância. A ignorância aqui não é questão do bruto. A ignorância aqui é a falta do conhecimento. A graça abre a nossa visão. A graça nos amplia a nossa visão. Aleluia. A graça traz um retrato mais fidedigno, mais real, daquilo que nós recebemos de Deus para a nossa vida. A graça tem que desnudar os mistérios de Deus. A graça tem que ser uma ponte de ligação do homem mortal e natural ao inesgotável, ao indescritível mistério do Senhor. Esta graça, ela educa. E interessante que ele diz assim, para que relegadas à impiedade e às paixões mundanas. Aí isso aqui é forte. Porque ele está dizendo assim, quem já foi alcançado por esta graça, tem que abandonar as paixões mundanas. O que ele está dizendo? Tem que ser diferente. Não dá para viver com a graça vivendo como se fosse gentil. Deu para entender, queridos? Porque a graça educa. Deu para entender, meus irmãos? A graça te leva a uma condição diferenciada. É isso que ele está dizendo. A graça educa para que renegadas à impiedade. Essa palavra de impiedade é a mesma que se aplica para pecado. A ideia nossa, claro, todos nós seres humanos, como já dissemos, todos nós falhamos, todos nós pecamos. João traz um texto esclarecedor. Se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos pecando. Mas essa ideia aqui é a ideia do pecador contumaz. É o pecador sem arrependimento. É alguém que vive na prática
do pecado. E mais, ele diz assim, paixões mundanas. Aí, ele coloca uma vírgula, começa um outro assunto, ele diz assim, mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata. Que eu já vou entrar nas palavras sinônimas agora. O que o apóstolo está dizendo? Que quando alguém é contemplado pela graça, quando alguém vislumbra essa mudança que aconteceu na sua vida, porque eu não sei você, meu irmão, mas aconteceu mudanças na minha vida. Aleluia. Já falamos aqui, nós estávamos mortos. Os nossos pecados separavam-nos de Deus. É o que diz Isaías 59:2. As vossos delitos, as vossas transgressões, em uma tradução está dizendo assim, faz separação entre nós e Deus. Deus estava, como diz alguém, anos-luz de nós, porque estávamos separados, bloqueados por causa do pecado. Mas a graça nos aproximou do Senhor. E mais, a graça nos traz uma educação espiritual. A graça nos educa para que nós reneguemos. Qual que é a ideia de renegar? Abrir mão. Entre aspas, a palavra de Jesus diz, nega a si mesmo. Fala para a carne assim, carne, isso aí não é para você, vai. Isso aí não é para o seu bico mais. E mais, ele diz assim, vivamos neste mundo de forma sensata. A palavra sensata, ela tem alguns sinônimos interessantes. Ela diz assim, é alguém que vive neste mundo com cautela. Alguém que vive neste mundo cauteloso. O que é o cautela? Quem pode me dar um exemplo de cautela? Ser cauteloso. Por exemplo, já vem tanta coisa na mente. De repente você tem lá 2 milhões de dólares. Aí de repente lá uma aplicação na bolsa, que é a bolsa tal, e você pega os 2 milhões e coloca tudo naquela empresa para correr o seu dinheiro. A cautela não vai fazer você fazer isso. A cautela diz assim um provérbio antigo, não coloque todos os ovos no mesmo cesto. Não é assim? Quem já ouviu esse provérbio popular? Não ponha todos os ovos no mesmo cesto. Né? Quando você vai viajar, né, principalmente para um lugar que você não sabe, você não coloca todo o dinheiro na carteira, você leva na bolsa, você leva dentro da roupa, dentro do sapato. Né? Eu sou do tempo que as mulheres saíam e colocavam o dinheiro, né? Colocava aqui, outras vezes foi lá no mérito. Por quê? Porque a cautela te faz agir assim. A ideia de alguém sensato é a ideia também de alguém equilibrado. Alguém que vive, alguém que foi contemplado pela graça, alguém que vive fugindo, renegando esse mundo de impiedade, alguém que sabe quem era e o que a graça lhe favoreceu, como a graça te transportou, como a graça mudou o seu habitat, o seu ambiente, o seu poder de conquista, a sua proximidade com Deus. E se a graça te aproximou do Senhor, o viver sensato, o viver com cautela, o viver com equilíbrio, um viver com sobriedade. Eu gosto do texto de Pedro, que diz assim, meus irmãos, sede sóbrios, o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, procurando quem possa tragar. O que ele está dizendo assim? Vivam espertos, não cochila. Por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo, o diabo não brinca de derrubar-nos, o diabo não brinca de aprontar, o diabo não vai todo instante armar laço. Mas se você tiver sensatez, se você tiver equilíbrio, se você tiver sobriedade, se você souber que está nesse mundo assim, meu irmão, você está na guerra, e a sua guerra, Paulo esclarece em capítulo 6, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades que habitam
nas madrugadas, quando você sai de casa muito cedo, aí você vê as brigas, principalmente de sexta para sábado. E aonde você tem que tomar muito cuidado quando você sai à rua dirigindo. Já escapei de alguns acidentes, eu sei o que é isso. Rapaziada, mamada, ou para não falar outras coisas, abusam e causam inúmeros acidentes e pegam alguém desapercebido. Então, por exemplo, a cautela, a sensatez, te faz você tomar cuidado com o farol, ver 2, 3 vezes antes de ir. Na vida espiritual também é assim. É isso que Paulo está dizendo. Que se a graça me transportou para uma outra realidade, a graça também me educa a viver neste mundo de forma sensata, de forma equilibrada, de forma cautelosa, de forma sóbria. Amém, meus irmãos? Amém? A graça tem feito isso na sua vida? A graça tem que trazer equilíbrio para a gente. Ser equilibrado, ser sensato, ser cauteloso, ser precavido. Ó, irmãos, e mesmo fazendo tudo isso, eu não estou dizendo que algumas coisas não vão acontecer, porque pode acontecer. Às vezes nós tentamos fugir das lições que o Senhor quer que nós aprendamos. Mas vamos deixar na vontade de Deus. No que depender de mim, eu não quero passar. Mas se o Senhor quiser, quem sou eu? Jó não queria passar o que passou, mas o Senhor quis. E acima de toda a vontade está a vontade de Deus. Mas no que depender de mim, não vai faltar cautela. Olha que o seu convidado tenha cautela. Fala para ele assim: viva equilibrado. Fala para ele assim: vive, seja sóbrio. Amém? Consciente. Esteja na sua plena razão. Isso é interessante, né, irmãos? Que fantástico. Não faça nada premeditadamente. Não faça nada por impulso. Eu escrevi uma palavra, acho que eu inventei essa palavra. Se você precisar, ore e reore. Essa palavra não existe, reore. Seria o mais apropriado. Ore e faça a oração novamente. Ou ore dobrado. Reore, mas é para que isso fique na sua mente. Como alguém cauteloso. Antes de fazer, antes de dar o segundo passo, tenha equilíbrio. Tenha sobriedade, tenha cautela. Amém? A graça faz isso. Paulo está dizendo a Tito, para que vocês que estão vivendo, que vocês se relegaram, que abriram mão, que abdicaram, que abandonaram as paixões mundanas, nós temos que viver neste mundo de forma sensata. A segunda palavra aqui, ele diz: de forma justa. O que é viver? O que é ser justo? Você não vai encontrar uma grande quantidade de pessoas que a Bíblia enumera pessoas justas. À luz da Bíblia, você não vai encontrar uma grande quantidade de pessoas que a Bíblia o considerava justo. Mas a ideia de justo é a ideia de alguém que vive de acordo com a justiça. Sim ou não? Sim. Que anda de forma correta. Que não precisa fazer nada nas escuras. Não precisa fingir que quem é e não é. Não precisa disso. Quem é justo não precisa ter medo. Se a polícia já passou ali na porta, a polícia... Lembra quando a gente era criança? Criança tinha medo de polícia, né? Eu particularmente pelava. E naquela época nossa aqui no bairro, era aquela preta e vermelha. Quem lembra da preta e vermelha? Meu Jesus! Não tinha rota na época, depois veio a rota. Quando a preta e vermelha subia na rua, misericórdia. A gente ficava perto, desculpe, até pegava na rua. Tinha baratinha, lembra da baratinha?
Fusquinha, não fala mal do Fusquinha, não. Baratinha, verdade. Veraneio, né? Misericórdia, a gente está ficando velho nisso. A ideia de justiça aqui é a ideia de alguém que vive de acordo com a justiça. É a ideia de alguém honesto. Crente tem que ser honesto? O que vocês acham? Eu costumo dizer, irmãos, que tem certas profissões que não servem para crente. Ah, é verdade. Tem certas profissões e momentos que não servem para crente. Vocês sabem que muitos anos atrás, né, eu tinha um sonho de comprar carro novo, né? Graças a Deus já passei dessa fase, tinha 18, 19 anos de idade. E indicação de alguém, compra um consórcio assim e tal, e você já vai comprar e já no mês que vem você já está com o carro novo, pagar só uma parcela. Beleza. Aí o vendedor lá, eu nunca esqueço, não vou falar o nome, porque eu não vou falar do consórcio que existe até hoje. O vendedor falou assim, você vai pagar a primeira parcela, o banco vai ligar para você, se você está concordando e tal, você pode falar tudo certinho, mas mês que vem vai sair o seu carro. Esse carro eu estou esperando até hoje. Aí eu fiquei sabendo, uns dias atrás, um amigo meu, depois de mais de 20 anos, 25 anos, no mesmo consórcio, ele falou, Marcos, você tem que fazer até ele emprestou o dinheiro para ele, você tem que ir lá, eu vou dar lá o dinheiro e já vai sair o carro para de volta. Não é um consórcio tal não, né? É o tal mesmo, então desculpa, você perdeu o dinheiro, porque isso aí não vai sair nada. Resumindo, ficou lá esperando uns 3 meses pagando, deu lá o dinheiro que falou que ia pagar as parcelas. Tem certas coisas, irmãos, tem certas profissões que não servem para crente. Essa coisa de enrolar os outros, botar mentira. Não, pode comprar aí que compra essa galinha, está morta aqui, mas na sua casa ela vai criar, ela vai botar ovo. E os ovos dela é ovo de ouro. Tem certas coisas que não servem para crente. Essa coisa de enganar os outros, meu amigo. O senhor trabalha com mecânico, né? A gente sabe muito disso, né? Tem umas pessoas que falam assim, eu troquei. Cadê as pessoas que trocou? Não, eu troquei, joguei fora, passou um ligeiro e já levou. Às vezes não trocou nada. Tem certas coisas que vai na contramão da vida com justiça. Da ideia aqui de honestidade. E fica claro, quando Paulo está dizendo, Paulo não está falando aqui de uma conduta, de uma visão espiritual no sentido só de uma vida de igreja, uma vida aqui no templo, uma vida aqui no dia a dia da igreja. Paulo está falando assim, para que vivamos neste mundo. E eu não sei você, irmão, eu vivo no mundo. Tem alguém aqui que paga a conta como eu, como nós vivemos no mundo, que ainda tem que pagar a conta, que lá não tem lugar no net, que não precisa colocar a garrafa de água no relógio, para o relógio voltar para trás. Que não precisa ir na Santa Efigênia para comprar a palha ali para abrir os canal. Aleluia! Meu Deus! Não tem isso não, né? Crente não faz isso, né, irmão Zé? Nem Fabiano? Nem Bruno? Crente não faz isso, faz? Crente não faz isso, né? De fazer gado na luz, de fazer gado na água, de vai lá no mercado, enche o carrinho, mas enche o bolso, acha o dinheiro na rua, glória, que bênção que o Senhor preparou, viu uma carteira caindo do irmão lá, Senhor, muito obrigado. O que vocês acham? Na graça, pastor. Na graça foi Deus que preparou. A ideia do viver no mundo, a ideia de justiça aqui, se aplica no dia a dia. Não é só no ambiente da igreja, irmão. Aleluia. Não é só no ambiente da igreja. É ser um bom cidadão. Essa é a ideia. Os primeiros evangelistas do século XVIII, quando abria-se uma igreja, meu irmão, numa cidade, você vai ver isso na história da igreja da Inglaterra,
Qual que é o jargão que fala assim, quando fica sabendo, você é pastor? Ah, eu ouvi aí, por isso que você está bem. Alguns dias me falaram isso, por isso que você está bem, você é pastor, né? Ah. Por quê? Porque alguns rotulam por algumas outras pessoas que não vivem de forma justa, que não vivem de forma de acordo com a justiça, que não vivem de uma vida honesta, que não vivem uma vida íntegra. Amém? Está difícil dar glória a Deus aí, irmão? Está difícil, né? Está difícil engolir, então uma aguinha aí que pode comer a farinha aí, dando glória a Deus aí. É verdade, irmãos. Essa é a ideia. A ideia da graça, ela não nos isenta dessas responsabilidades de cidadão da terra. O cidadão da terra, a gente tem que pagar imposto, infelizmente, é triste. A gente tem que pagar. Não paga lá a luz, vai cortar sua luz. Tem que andar certo. Tem que andar de acordo com a justiça. E essa justiça aqui não é justiça espiritual que Paulo está falando aqui no contexto. Paulo está falando de uma forma sensata neste mundo. Paulo está falando de uma vida justa neste mundo. Ser honesto neste mundo. Ser íntegro neste mundo. Não é triste? E talvez um mau testemunho, né? De alguém chegar e falar que foi enganado por você? Que você passou a rasteira, que o anjo deu um rolo. A ideia aqui de Paulo falando da graça, a graça é comprometedora. A graça está nos dizendo assim, se você foi alcançado pela graça, se a graça te tirou você da condição que você estava, você tem que viver dessa forma. Renegar as paixões mundanas, deixar para trás a vida ímpia, de impiedade, de pecado, e viver de forma sensata. Viver de forma justa. Viver de forma piedosa. A terceira palavra aqui que Paulo coloca é de forma piedosa. E essa parte piedosa, a ideia de alguém piedoso é alguém que tem temor a Deus. É alguém que é devoto a Deus, é alguém que tem temor. E você sabe, queridos, que isso é comprometedor, e isso é de grande responsabilidade por nós que servimos o Senhor, nós que acreditamos nessa graça que nos alcançou. Ter temor às coisas de Deus. Temor aí não é ter medo. Temor é ter respeito. A ideia de uma vida piedosa é alguém que é devoto ao Senhor, é alguém que é temente a Ele, e alguém que é comprometido com a sua vontade. Fazer a vontade de Deus é fácil, irmão? Às vezes fazer a vontade de Deus não vai na nossa contramão, na nossa vontade. Não é o que Paulo fala em Romanos? Eu rogo, irmãos, para que vocês saibam qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas fazer a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor não é difícil? É fácil? Não. Porque ela vai contra a nossa natureza pecaminosa. Ela vai contra aquilo que talvez para nós é mais fácil de deixar descambar, de deixar se levar. E é isso que Paulo está dizendo, que a graça, além de me trazer uma vida sensata, uma vida sóbria, uma vida equilibrada, além de me fazer andar, ter um viver honesto, ser justo, ser honesto, ser íntegro, eu tenho também que ser piedoso. E a palavra piedosa, ela tem algumas palavras sinônimas, parecidas, que se aplicam muito bem aqui. Eu tenho que ser alguém que é piedoso, é alguém que é misericordioso. Sabe misericordioso que é, irmão? Alguém que sabe perdoar. É bem verdade,
irmãos, que falar de perdão não é coisa fácil, não é tarefa fácil. Falar de perdão não é colocar uma pedra e esquecer. Mas ter a capacidade de perdoar é só para alguém que a graça o alcançou. Eu posso exemplificar a historinha que Jesus conta para alguém que foi perdoado. Chegando na casa do religioso, do Simão, acredita-se que aquele Simão, de muitos Simãos que tem na Bíblia, pelo menos uns 7, eu poderia falar de todos eles. Esse Simão, acredita-se que esse Simão religioso, a quem acredita, que era o ex-leproso que foi curado por Jesus. Em gratidão, convida Jesus para a sua casa jantar. Chegando na casa do Simão, Jesus não percebe aquilo que era de costume um convidado em uma casa, que era lavar os pés, que mais, me lembra? Ósculo santo, que mais? Ungir a cabeça. Era comum, era normal isso. Claro, quando você vai, principalmente na casa de uma pessoa importante, tinha lá servos para fazer isso, lavar pé. Não vou entrar nesse mérito também, porque fazia. De repente, uma mulher roubou ali a cena, é conhecido por nós, o texto. Ela acredita-se que naquela época, jantares, as casas ficavam abertas. Ela entra, acredita-se que ela era uma pecadora também, que teve os seus pecados perdoados. A salvação, Jesus disse que ela já era salva. Ela entra na casa e faz tudo aquilo que não fizeram quando Jesus chegou na casa. E não vou nem entrar em costumes judaicos da época de tirar, desprender cabelo em público, totalmente fora da prática da época. E não somente desprender, trouxe lá um perfume caríssimo, acredita-se ali de muitos meses, até um ano de trabalho, derramou nos pés de Jesus. Depois Jesus, o camarada lá não compreende o que aquela mulher fez, e Jesus começa a contar a história de alguém que tinha muitos pecados e foram perdoados. E a pergunta no final do texto: quem mais amou? Aí o religioso disse para Jesus: ah, Senhor, quem mais tinha pecado? Realmente. Então a ideia aqui de exercer misericórdia, de ser piedoso, exercer misericórdia, é ter essa capacidade. Tem uns que têm essa capacidade, tem uns que, diferentemente do outro, tem pessoas que se blindam como cristão, tem pessoas que não abrem o precedente, ou de repente, às vezes assim, eu não tenho a capacidade hoje, mas eu vou orar a Deus, Senhor, me dê essa condição, trabalha no meu íntimo, trabalha no meu coração. Tem alguém ainda que dá essa abertura para Deus trabalhar, e às vezes é assim, às vezes a gente aconselha ao longo dos anos assim, essa coisa assim de perdoar instantaneamente, às vezes, você não vê o grau de complexidade, aí de repente não perdoa de verdade, aí está sempre relembrando. Agora alguém que de repente vai diante do Senhor e Deus trabalha no seu íntimo, para ele viver uma vida piedosa, uma vida misericordiosa, uma vida de compaixão, entende o que é isso. Foi o que Jesus quer dizer em síntese naquela passagem bíblica. A ideia de piedosa, além de misericordioso, alguém de quem exerce compaixão, é alguém benigno, é alguém bom, é alguém caridoso, é alguém generoso, é alguém humano. Irmãos, nós estamos vivendo em uma sociedade que parece que as pessoas não são mais humanas, são pessoas insensíveis. Deixa eu dizer a você, eu dizia isso aqui no culto em si já faz tempo, dizendo para os irmãos, que diante de uma sociedade que nós vivemos, uma sociedade insensível, acabamos também nos tornando insensíveis. Insensível em que sentido? Insensível com a dor do próximo, insensível com o mundo como está, enxergando como está tudo normal. Nós não corremos o risco também, queridos, de às vezes nos tornar
aqui que me veio à mente agora, mas de muitas outras. Quantas pessoas que morrem de diabetes no país? Quantas pessoas que morrem de ataque no coração? Quantas pessoas que morrem de enfisema pulmonar, de problema de cigarro, de problema de bebida, de problema... Tem inúmeras pessoas. A gente nos torna insensíveis. Nós corremos esse risco, queridos. A ideia aqui, Paulo está dizendo aqui, que nós vamos viver neste mundo com uma forma sensata, com uma forma justa e com uma forma piedosa. Piedosa no sentido de temor a Deus, sim, mas também de ter comportamentos de seres humanos, de pessoa que sabe na íntegra, que se condói com o sofrimento do próximo. Aleluia. Por quê? Porque se você olhar os mandamentos sintetizados em 2, do decálogo de Moisés dos 10, sintetiza em 2. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque se você olhar, estudar os 10 mandamentos, você vai ver parte deles, Deus com o homem, e parte deles, homem para com outro próximo, ou para com outro homem. É o que Jesus sintetiza. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a ideia do próximo não vem como uma pergunta do fariseu para Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Meu próximo é seu irmão da igreja? O meu próximo é seus irmãos da igreja unida? Quem é o meu próximo? Aleluia. Lucas capítulo 10, parábola do bom samaritano. De um caminho de Jerusalém para Jericó. Vinha descendo. Vocês conhecem a história? Do sacerdote, do levita e do bom samaritano, que pegou lá o camarada que tinha acabado de tomar uma pisa e ser roubado. E curou. E pagou até o hotel, até uma estalagem para ele se curar. E disse para o homem: ó, se gastar mais do que eu estou deixando aí, pode colocar na minha conta, depois eu volto e pago. Glória, glória. Vai e faz assim. Ninguém conhecia, ninguém sabia quem era ele. O próximo, quem é o próximo? O próximo é quem nós nos encontramos na rua. Aleluia. Vida piedosa, irmão, além de temor a Deus, além de viver uma vida para o Senhor, além de viver uma vida com temor a Deus, com ser devoto às coisas de Deus, ser comprometido com a sua vontade, é também ser humano no ambiente que você está inserido, na onde o Senhor te dá, na onde o Senhor te colocar, no trabalho, na porta que o Senhor te abrir, nas pessoas que o Senhor colocar no seu caminho. Meu irmão, nada neste mundo acontece se não tiver um propósito. Aleluia. O amanhã nosso que está traçado. Amanhã Deus já sabe, eu não sei, mas Deus já sabe quem vai estar no meu caminho. Sabe? Você acredita nisso, irmão? Deus já sabe. Quem vai te dar um bom dia, quem vai estar próximo onde você vai estar almoçando. Deus já sabe. Então seja piedoso. Tenha uma maneira justa de viver, sensata de viver, íntegra, cautelosa, equilibrada. Seja honesto, seja íntegro, seja temente ao Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia, e acima de tudo, seja humano, seja generoso. Façam minhas palavras de Jesus em Mateus capítulo 5. Que os homens vejam as vossas obras aqui na terra e glorifiquem o Pai que está no céu. Deus é glorificado quando você faz coisa boa aqui na terra. Puxa vida, aquele irmão lá, ele tem um negócio diferente, né? Tem uns inimigos, um negócio diferente. Que as suas obras glorifiquem o Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Fique com esta simples palavra. Que Deus te ajude. Que Deus nos ajude a ser cada vez mais melhores para a glória dele. Amém, meus irmãos? Queridos,